Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho bem legal, que é o governo do JK, ou Juscelino Kubitschek. Bom, na aula passada a gente falou sobre o segundo governo do Vargas, né? E falamos sobre o suicídio do presidente. A gente viu que naquelas últimas semanas antes dele se suicidar, estava rolando uma pressão de grupos civis e militares que estavam meio que orquestrando um golpe de Estado. Eu deixei isso bem claro mais na videoaula, na verdade. E aí acabou resultando na morte do Vargas e esse plano de golpe acabou sendo adiado, né? Então, isso foi em 54, o golpe acontece só em 64, então nesses 10 anos a gente percebe que a cada mudança de presidente um risco de golpe era iminente. Então sempre em todas as trocas de presidência aconteceu alguma coisa que dava indícios de que um golpe estava sendo preparado. Na aula de hoje a gente vai ver mais uma tentativa frustrada de golpe e a gente vai falar sobre o governo do Juscelino Kubitschek. Na verdade, eu dividi o governo dele em duas aulas. Tá? Hoje a gente vai falar as principais características desse governo e na aula que vem a gente vai falar sobre a Constituição de Brasília, que é algo que merece uma aula só para isso, né? Bom, vamos lá então. A gente vai começar falando sobre a eleição de 55. Então, após a morte do Vargas, ele morreu em 54, a eleição estava marcada para final de 55. Então, durante esse um ano, mais ou menos, quem governou o país foi o Café Filho, que era o vice do Vargas. Nesse meio tempo, outras pessoas ocuparam também a presidência. Um deles foi o Nereu Ramos, que era o único catarinense que até hoje foi presidente da República. Se não me engano, ele ficou pouquinhos meses, 2 meses no governo, tá? Bom, e aí quando chegou no final de 55, tivemos as eleições presidenciais. O JK, ele foi o candidato eleito, ele era candidato pelo PSB, e o vice dele acabou sendo o João Goulart, que tinha sido ministro do Trabalho no governo do Vargas. Esse nome, gente, João Goulart, ele vai aparecer de novo, porque esse cara vai ser presidente depois de novo. Então, guardem esse nome. Nesse momento, ele era o vice-presidente do Brasil. Bom, nessa eleição de 55, o governo, o JK, ele teve 36% dos votos. Como eu já falei em outra aula, nesse momento não era obrigatório ter mais de 50% dos votos, como é hoje. Na época, só tendo uma porcentagem maior que os demais, a pessoa já era eleita. E aí, essa foi a deixa que a UDN, que era a oposição, utilizou para tentar impedir que o JK assumisse o governo. Eles argumentaram que deveria ter mais de 50% dos votos, o que na verdade não era exigido pela Constituição, então não precisava. E o Carlos Lacerda, o mesmo Carlos Lacerda que lá em 54 tinha sofrido o atentado, que era o opositor ferrenho do Vargas, ele estava pregando que deveria ser dado um golpe de Estado, um golpe militar. Então aqui a gente já está vendo que está tudo sendo desenhado, né, gente? Então, o que vai acontecer aqui? Para garantir que o JK assuma o governo em janeiro de 56, um parceiro dele, amigo dele, o general Lott, ele vai dar um golpe de Estado em defesa da legalidade. O que é isso? Ele vai, no final de 55, dar um golpe de Estado, assume o poder para segurar a presidência e ele passar em segurança o cargo para o JK no momento que ele deveria assumir, né? A ideia aqui era o seguinte, pensar que o Café Filho que estava no poder poderia ser tirado do poder por algum desses grupos que não queriam deixar o JK assumir. Então, antes que isso fosse feito, o general Lott, dentro de uma defesa da legalidade, deu esse golpe para garantir que o JK assuma. E aí tudo correu plenamente bem e em janeiro de 56 o JK assumiu a presidência do Brasil. Bom, o governo dele, gente, aqui vocês têm uma fotografia dele na frente em Brasília, né? Onde ele vai basicamente construir, né? E esse é realmente uma das partes mais famosas do governo, né? Mas a década de 50, especialmente ali os últimos 5 anos que pega o governo dele, foi uma década muito que o Brasil acabou tendo uma projeção mundial grande, seja no esporte, nas artes. Isso acabou dando a esse período o nome de Anos Dourados, porque a galera ficou naquela sensação de que tudo estava maravilhoso e que o Brasil ia dominar o mundo. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre os Anos Dourados, tá? Bom, além disso, né, no campo da economia, o governo dele ele vai ficar conhecido como um governo desenvolvimentista, que eu já vou explicar o que isso quer dizer, e ele vai elaborar um plano de metas. Esse plano de metas, gente, são 30 metas,
que ele se propôs a cumprir durante o governo dele, e ele vai ter uma meta síntese, 30 metas mais uma meta síntese. A meta síntese é a construção da nova capital no Planalto Central, ok? Vamos ver o que é cada coisinha dessa, então. Sobre o desenvolvimentismo, gente. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre uma economia nacionalista e uma desenvolvimentista, para vocês verem o que mudou no Brasil, né? Então, lembrando que o Vargas, entre 50 e 54, ele adotou essa política nacionalista. O que isso quer dizer? Quer dizer que, né, nesse momento da política, da história, o Estado ele deve intervir na economia. Então, a gente viu, por exemplo, que no governo do Vargas, ele criou várias estatais importantes, né? Ele apresentou o projeto da Eletrobras, ele criou a Petrobras, ele criou a Companhia Siderúrgica Nacional, ele criou a Vale do Rio Doce, ou seja, ele trouxe para o Estado, né, o direito de explorar todas as riquezas do Brasil. Então, isso é uma intervenção do Estado na economia. Também tem a questão, que também é uma intervenção do Estado na economia, que a gente viu que, por exemplo, ele quis financiar a indústria local, a indústria brasileira. Então, por exemplo, ele aumentou a taxa e os impostos dos produtos que vêm de fora. Ele vai limitar a entrada de capital estrangeiro, então não era qualquer empresa que poderia se instalar no Brasil vindo de fora. Ele criou a lei dos... que eu esqueci agora o nome, mas era aquela lei que ele limitava a quantidade de reservas que poderiam ser mandadas para fora do Brasil a partir de uma multinacional, enfim. Esse seria mais ou menos o nacionalismo que a gente já viu na aula do Vargas. No caso do desenvolvimentismo, que é o modelo do JK, o Estado ele vai se associar ao capital privado, nacional e estrangeiro, visando acelerar a industrialização no Brasil. O governo ele vai atrair multinacionais, então, enquanto o governo Vargas tinha meio que dificultado a entrada dessas multinacionais no Brasil, o desenvolvimentismo vai abrir as portas. E isso vai ser muito evidente, por exemplo, na automobilística, que a gente vai ver também agora. Tá? Então, aqui a gente vai ter muito capital estrangeiro e também um aumento bem grande da dívida externa brasileira, tá, gente? Que vai gerar um problema econômico grande no final do governo dele e nos governos seguintes. Sobre o plano de meta. Então, ele vai usar o slogan do governo, que é 50 anos em 5. Ou seja, ele vai dizer que o Brasil vai desenvolver o que levaria 50 anos para se desenvolver em apenas 5 anos de seu mandato. Esse plano de metas, como eu falei, eram 30 metas e elas eram divididas em 5 áreas: energia, transporte, indústria, alimentação e educação. Só que assim, gente, educação e alimentação, que para mim são primordiais, ela só teria 7% das rendas do dinheiro do governo e iria para essas duas áreas. Todo o resto vai para energia, transporte e indústria. Tá? A questão da energia, né? Então, para vocês terem uma ideia, ele vai... um dos planos é o seguinte, ele vai dizer, ó, o Brasil hoje produz tanto de energia elétrica. Até o final do meu mandato, esse número vai ser de tanto, ou seja, um número bem maior. E aí, para que isso acontecesse, ele vai construir 2 hidrelétricas grandes, a de Três Marias e a de Furnas, e vai, de fato, aumentar o fornecimento de energia para as residências do país. Então, muitos lugares que nessa época não tinha energia elétrica ainda começam a ter. Outra coisa, na indústria, por exemplo, tem a indústria automobilística. No governo dele, a gente fala que o Brasil deixa de ser um país de ferrovias e passa a ser de rodovias, ou seja, ele vai aumentar a malha viária, né? E isso tem muito a ver com a construção de Brasília, que a gente vai ver na próxima aula. E todo, por exemplo, escoamento de produção, escoamento do café, enfim, agricultura, indústria e tal, tudo que é escoado até os portos para ser exportado, né? Tudo isso, teoricamente, nesse momento, vinha de estrada de ferro, né? Vinha de trem. E agora ele transforma isso em rodovia. E o Brasil até hoje é um país de rodovias, né? Tanto que quando teve greve dos caminhoneiros, parou muita coisa, né? Faz 2 anos isso. Parou muita coisa, porque afinal de contas, tudo chega até a gente através das rodovias. E isso vai ser, então, algo criado durante o governo do JK. Para ter rodovia, tem que ter carro rodando nessa rodovia, né? Então, ele também vai facilitar a entrada de automobilísticas aqui. Então, por exemplo, a General Motors e a Volkswagen vão se instalar aqui no Brasil, vão produzir os carros aqui no Brasil, o que vai fazer com que os preços dos automóveis se tornem mais acessíveis, né? Então, é nessa época que o carro começa a se popularizar um pouco mais.
Porém, né, tudo isso ocorreu com o crescimento da dívida externa. Então, para vocês terem uma ideia, a inflação no início do governo dele era de 12%, 12,5%, e acabou sendo 30,5% no final do mandato dele ao ano. O que que isso quer dizer? Quer dizer que se a inflação é aquele famoso, eu comprava Coca-Cola R$ 2 há 10 anos e agora ela custa 6, né? Isso é inflação. E aqui no governo dele, então, a gente vai ter um aumento grande, porque vai entrar muito capital externo, vai ter muita dívida externa, a indústria, né? A indústria brasileira, ela vai acabar tendo grandes concorrentes, né? Com a presença dessas multinacionais, e tudo isso acaba gerando problemas econômicos. Mas, durante o governo dele especificamente, né? Economia é uma coisa que demora a ter esse resultado, né? Então, a princípio, as pessoas estavam vivendo o oba-oba, né? De ser muito mais acessível agora comprar um automóvel, de ter energia elétrica nas suas casas, a construção de Brasília, que vai ser um grande feito, né? Tipo, tiraram a capital do Rio de Janeiro e levaram para o coração do Brasil, onde não existia nenhuma cidade, né? Naquele ponto ali foi construída totalmente a cidade de Brasília, né? Então, isso tudo vai trazer bastante repercussão para o JK e por isso até hoje ele é famoso por ter sido um bom governo, quando na verdade teve bastante problema econômico, o que é infelizmente normal, né? Na próxima aula a gente vai falar mais sobre a realização da meta síntese, que era a construção de Brasília. Eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre os anos dourados, tá? E para maiores informações, vocês têm um vídeo aqui sobre o governo JK. Então era isso, gente. Beijos.